estamos retornando à pregação contínua do Evangelho de Marcos até o final do ano. Capítulo 9, pastor Felipe falou hoje sobre a transfiguração, e nós vamos ler a partir do verso 14, 9, 14 em diante. Como o texto é um pouquinho longo, eu vou pedir que a igreja acompanhe a leitura, leia os versos ímpares, a partir do 15, e nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio os pares, os irmãos lerão os ímpares. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Todos, e logo toda a multidão, ao ver Jesus. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Deus abençoe a sua palavra, mantenha-na aberta e nós vamos meditar sobre ela. Muito obrigado, Deus abençoe. Hoje de manhã nós estivemos ausentes, eu e minha esposa. Nós fomos fazer um casamento muito especial, de um casal muito querido. É muito raro eu me ausentar de manhã, domingo, por questão de casamento. Eu não gosto muito, eu acho que domingo é o dia do Senhor, mas a gente tem que abrir exceções. Deus também tem regras, mas a gente não pode também engessá-las e ser extremamente radical. Mas como é um casal muito querido, um membro da igreja, a noiva, e o noivo também está se aproximando de Cristo, nós entendemos que precisávamos estar presentes e dar o testemunho. Ricardo Mariotti está aqui conosco, nós fizemos a cerimônia juntos, foi um tempo muito bom, agradeço. A minha esposa também não está aqui hoje, estivemos no casamento, mas minha filha extraiu com muita coragem ontem os 4 molares, os últimos dentes, né? O último dente, o siso, chamado siso, e ela está com o rosto muito inchado, orem por ela, mas está bem, faz parte, e nessa hora, dengo de mãe e colo de mãe é a melhor coisa, né? De estar ali presente. Elas devem estar nos acompanhando ao vivo, mas que Deus fortaleça e sustente, faz parte do processo. A gente mudou a alimentação, os hábitos alimentares, hoje a gente não quer comer muita coisa maçuda, sólida, então os dentes vão ficando para trás. E aí a gente quer muito mais uma papinha, uma coisa mais maleável, né? Mais fácil de digerir. Outros não, e a gente não usa muito os dentes. Daqui a pouco a gente vai perder os segundos molares. Ficar só com os primeiros molares, né? Mas é isso, ela teve que extrair para não ter problemas no futuro na questão da boca. Bem, queridos, quem esteve hoje de manhã, pastor Felipe compartilhou a palavra sobre o Monte da Transfiguração, em que Jesus apareceu aos seus discípulos,
o Pai se revelou junto a ele e estavam ali presentes Moisés e Elias. Essa é uma imagem muito bonita de uma história bastante conhecida, mas eu não vou me deter nesse aspecto. Toda essa história acontece no topo do monte. E eu pedi a Lúcia, ao Rogério, para passar uma imagem muito bonita, acho que é a segunda imagem, se eles puderem. Essa é a primeira, é uma imagem tirada da internet, mas essa é uma segunda, parece aquelas pinturas do Museu de Louvre de Paris, né? Aquelas imagens da Renascença, da Idade Média, e do início no finalzinho da Idade Média, das pinturas, mas eu chamo a atenção, talvez você não consiga ver os detalhes, né? Você tem ali a figura de Cristo no topo do monte, Moisés e Elias, mas hoje o pastor Felipe ficou lá em cima, eu vou para o vale. Nós vamos descer do monte, porque lá no vale está acontecendo um problema sério. Um rapaz possesso, um demônio, se apodera daquele menino desde a infância, nós acabamos de ler, e aquele menino ficou surdo e mudo. É bom lembrar, nós vamos falar sobre isso, que nem toda surdez e em todo estado de perda de fala é demônio, é lógico, né? Isso não é uma regra. Mas nesse caso, esse demônio veio e trouxe esse tormento a essa família. Os discípulos que estavam no pé do monte se viram impotentes, se viram incapazes. E é essa história que nós queremos estudar hoje à noite. Essa bipolarização, essa polarização de ora estarmos tão espirituais, lá em cima, cheios da glória, encantados, perplexos com o poder de Deus, com a presença de Deus, ou então perplexos com a teologia, encantados com as letras, encantados com a doutrina bíblica, encantados com a teologia, mas sem uma ação prática. Uma ação que exige de nós um protagonismo, poder de Deus, que não depende de nós. A igreja de hoje, ela gosta muito de contemplar, de estar por contemplar, as redes sociais que o digam. Mas a cristandade tem um grande desafio no mundo contemporâneo. Nós precisamos descer ao vale. Nós precisamos atender o grito das pessoas. Há um pai em desespero, há uma família desesperada, há um menino surdo e mudo, que não é uma doença natural, ela é algo sobrenatural, das forças das trevas. E os discípulos que estavam tão encantados, que queriam fazer ali tendas para a glória de Deus estar presente na terra, eles estavam impotentes, limitados, não tinham poder sequer para libertar aquele jovem. A igreja contemporânea precisa buscar essa ação prática, sair dessa teologia tão maravilhosa, dessa doutrina bíblica tão maravilhosa e tão importante, do conhecimento das Escrituras, desse encantamento com a graça, mas irmos para a realidade da vida. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso, mas o mundo aí fora é o nosso lugar de missão, é o nosso campo missionário. Vamos aprender algumas lições aqui interessantes. Nós temos 3 pontos no vale que eu gostaria que você anotasse. Os 9 discípulos estavam no vale, cara a cara com o diabo, sem poder espiritual. Por que 9? Porque 3, a patotinha célebre, Pedro, Tiago e João, estavam lá em cima. Eu era católico na minha infância, indo às missas, a gente cantava aquela musiquinha muito bonitinha. Pedro, Tiago e João, num barquinho no mar da Galileia. Eram os 3, né? Pedro, Tiago e João. E esses 3 estão ali, 9 ficaram no vale. Olha o perigo quando nós estamos no vale e não vamos ao monte. E não subimos ao monte. Olha também o perigo de estar no monte e não descer para o vale. Então essa ambiguidade precisa ter um equilíbrio. Eles estavam sem poder espiritual, aqueles 9, colhendo um grande fracasso. E a razão era a mesma dos 3 que estavam lá em cima. Em vez de orar, eles estavam discutindo. Pastor Felipe com certeza falou hoje de manhã que enquanto Jesus estava ali e o pai conversando, este é o meu filho em quem me comprazo, os discípulos estão arguindo, discutindo, os 3. Até Pedro disse, Senhor, está tão bom aqui, vamos fazer uma cabana? Vamos fazer uma casa no monte?
E como nós gostamos do monte, né? Os pentecostais gostam, vamos para o monte. É melhor ir para o monte de travesseiro. Tem presença de Deus também no travesseiro. Eu já tive presença de Deus no meu travesseiro, na minha cama. Às vezes nós queremos mistificar e atribuir que o poder de Deus está naquele monte. Nós estivemos em Israel, no Egito, em 2019, com a caravana. Nós fomos para o Monte Sinai. Pergunta a Andréia, ela foi de camelo. A Olga também foi. Eu fui a pevete, a pé. Nós subimos ali o Monte Sinai. Foi uma viagem rápida, de meia-noite até 4h30 da manhã, subindo. Eu fui conversando com um xará meu, chamado Fernando, lá de Valinhos. Uma viagem maravilhosa, passou rápido. Eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de ir até a pé para o centro de Campinas. De vez em quando eu me arvoro, peço Uber, não vem, eu digo, então vai a pé. Pelo menos vai queimar caloria. E ali conversando, cheguei no monte, 4h30, o sol começou a aparecer, os primeiros raios solares, aquela visão linda. E eu tentei buscar ali uma espiritualidade, um arrepio, não teve. Ali foi pela fé. Eu chamei os irmãos, vamos fazer um culto aqui, vamos levantar as mãos. Aí levantamos, não tinha instrumento, não tinha bateria, não tinha teclado para dar um arrepio, não tinha violão. É na garganta, irmãos. É por fé. E quando as coisas, como foi cantado aqui, não tem fenômenos, nós precisamos lembrar que nós andamos por fé e não por vista. Eu preferi olhar para a natureza, olhar para a criação e lembrei de Romanos, naquele nascer do sol belíssimo. Romanos 1 diz que Deus se revela à humanidade, os seus atributos invisíveis são manifestos, visivelmente, na criação. Então, olhando para o Mar Vermelho, olhando para o Monte Sinai, aqueles montes maravilhosos, aquele impacto dos raios solares nas pedras, nas primeiras horas do dia. Que visão maravilhosa. Eu decidi louvar. Não teve arrepio. E depois que saímos do monte, preparado, sol quente, agora a pé. Vamos descer mais ou menos 3h30 a pé, no sol quente, 7 horas da manhã, pior do que o sol do Nordeste no verão. E não sentimos nada, e eu perdi o meu tênis que se rasgou de tantas pedras afiadas, e eu cheguei com calo no hotel, e o fenômeno foi esse, dor nos pés. Para mostrar que, às vezes, nós achamos que o grande momento está num arrepio. Eu conheço muitas pessoas que buscaram essas tendências, esses modismos, e eu tenho aprendido que quando as coisas não acontecem, não adianta insistir. Deus nos deixou um elemento muito importante. Se Deus não fala, se sinais não acontecem, se maravilhas não acontecem, Malaquias capítulo 4 disse, eu deixarei a minha lei, a minha palavra. Vamos amar a sua palavra. Era esse o problema. Aqueles 3 estavam no monte discutindo. Os 9 estavam no pé do monte impotentes. E a primeira lição que aprendemos aqui no vale, a gente sofrendo o cativeiro do diabo, sem encontrar na igreja solução para o seu problema. Há muita gente no vale sofrendo. E a igreja que deveria ser a solução. A igreja que deveria ser as mãos estendidas, a igreja que deveria ser o socorro, o meio pelo qual Deus traria e trará salvação, intervenção e libertação, muitas vezes ela não é. Veja, por exemplo, no capítulo 9, verso 18, que acabamos de ler, ele diz, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, o espírito maligno. E ele espuma, e não é epilepsia, rilha, os dentes, não é um comportamento humano normal, não é um quadro clínico que o médico possa fazer anamnese e dizer, não, isso aqui é bruxismo, ou briquismo, como se diz na odontologia. Não. Ele está rilhando os dentes. Ele está espumando. Diz o verso de número 21, a última frase, desde a infância acontece com esse menino isso. Diz o verso 22 que aquele espírito lançava o menino no fogo e na água para o matar.
Talvez você deve estar pensando agora, você que está nos assistindo em casa, você que está aqui, não, eu nunca vi essas coisas, eu nunca concordei a estas coisas. Meus queridos, eu também nunca tinha visto pessoas endemoniadas. Na minha fé católica, na minha formação no colégio e na minha frequência à paróquia, eu nunca vi uma pessoa endemoniada. Até que um dia, a mãe de santo do ex-presidente Fernando Collor chegou à nossa igreja. Você pode puxar hoje na revista Veja, no Google, o testemunho dela, Dona Cícera, que hoje é uma pastora lá em Maceió. Ali eu vi e aprendi o que é possessão demoníaca. Ali eu vi o que é um demônio, e veio confundir a minha cabeça, porque enquanto nós orávamos por ela, um prurido imenso acontecia no corpo dela. Terminávamos de orar por ela, passava para o filho, que passava para o outro filho, durante um processo de 3 meses de libertação, porque essa pessoa foi egressa desse mundo, da prática do ocultismo. Se você quiser ler, não vou citar aqui detalhes, há um livro que a ex-mulher do presidente Fernando Collor, do ex-presidente, escreveu, Rosane Malta, que hoje usa o sobrenome da mãe, da família dela, Rosane Malta, ela conta tudo isso no livro. Como ela e essa pastora, que hoje é pastora, irmã Cícera, se envolvia, uma pessoa maravilhosa, irmã Cícera, mas que contou para nós essa experiência. E eu confesso aos irmãos que ela contou uma experiência que vale a pena contar aqui. Logo depois da sua conversão, ela teve que fechar o seu terreiro na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Uma das grandes cidades do estado, de um PIB considerado no estado de Alagoas. E ao chegar ali, ela teve que fechar, ela queria encerrar, porque ela agora serve ao Senhor Jesus. Havia poucos dias de conversão, só que ela foi com uma pessoa, sem ser acompanhada de um pastor ou de um líder que pudesse dar respaldo para ela. Ao chegar ali, ela contou a nós, pastores lá em Maceió, de que, desculpe contar a cena, mas foi isso que ela me contou, de que na medida que ela entrou, os espíritos malignos que estavam comumente frequentando aquele lugar, onde ela recebia as entidades, tomaram as garrafas de pinga, de uísque, e ela via as garrafas vindo sozinhas, andando, para que ela bebesse de forma forçada aquelas bebidas que ela já estava acostumada a beber. Você imagina ela contando isso? Eu tinha na época mais ou menos 23 anos de idade, e eu falei assim, que história é essa? Eu não acredito. E ela contou, e aí eu não sabia, eu não vou citar nomes de demônios aqui, que essas pessoas recebem, dependendo da entidade, eles bebem pinga, uísque, e ao saírem esses espíritos, depois que ela bebe, e esses espíritos recebem esse álcool, a pessoa não fica bêbada em momento algum. Eu nunca tinha visto isso. Ela contou para mim e eu disse, aqui dentro, mentira. Muito bem, eu não aprendi isso no seminário. O que Deus fez? Passaram-se 2 meses, fizemos a libertação, ela contou o testemunho e alguém me chamou para ir a Caruaru. Eu estava fazendo um trabalho com católicos e espíritas do kardecismo lá em Caruaru, fazendo evangelismo. E de repente um pastor de Caruaru disse, pastor, vamos para Palmares, que é uma cidade aqui perto, fica próxima a Recife, e nós vamos passar num bairro muito pobre. Tem 2 pais de santo que querem ouvir a palavra do Senhor lá no culto. Eu digo, tá bom. E esses pais, eles querem o quê? O que é que eles querem? Eles querem ouvir a palavra. Então nós fomos, era uma casa muito simples, um casebre, nós entramos, era tarde. Meus irmãos, ninguém bebeu naquele dia. Eu estava ali, com um casal pastoral, eu dei o estudo bíblico, muito bem. Um dos pais de santo, eram 2, os 2 viviam juntos, viviam e tinham os seus honorários oriundos dessa prática. Um concordava em receber a Cristo, o outro não queria, mas o que queria disse, olha pastor, estou aqui porque eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Nós demos o estudo bíblico, 2 horas de estudo, oração. No final, ele chorando disse, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Ok, vamos entregar, fizemos oração. Depois eu dei um sinal para o casal pastoral, que estava mais com medo do que com outra coisa. Eu falei, olha, agora vamos orar por ele. Quando nós oramos, eu disse, tudo que estiver camuflado, escondido, oculto, se manifeste agora e saia.
Meus irmãos, sem exagero, parecia que 10 grades de pinga 51, lá no Nordeste se chama pitu, é a marca de cachaça. 10 grades de pinga tinham sido derramadas na casa, naquela hora. Ninguém bebeu. Eu tive que pedir à dona da casa uma toalha de rosto para cobrir o meu nariz, porque sabe quando você tem uma sinusite e dói e vai até a cabeça? O álcool entrou e doía. E eu expulsei o demônio pela primeira vez com a toalha na boca. E quando nós expulsamos e repreendemos por volta de meia hora, nenhum cheiro de álcool existia no ambiente mais. Com a toalha na boca, sem eles saberem, eu pedi perdão a Deus. Porque 2 meses atrás, eu julguei a irmã Cícera, que tomou as garrafas de pinga que as entidades forçaram-na. E ela mesma dizia, eu era cavalo de Satanás. É uma expressão que eles usam. Desculpe se você está se chocando com isso, mas o contexto é mais ou menos este. Às vezes nós temos a tendência de julgar, nós temos a tendência de apontar o dedo, achamos que isso é baixo ocultismo, pode até ser. Mas o que você faria numa situação dessa de impotência? A minha preocupação com aquele pai de santo não era somente que ele entregasse a vida para Jesus. Ele precisava de trabalho para que a sua renda viesse de outro local e não mais dessa prática. Mas ali não adiantava apenas falar bonito, falar da Bíblia, falar de Jesus, era preciso poder de Deus e oração e jejum. Amém, queridos? Veja que os discípulos, a realidade é tão grande, mas eles estão discutindo. Veja o verso 18. Verso 18 diz assim, roguei a teus discípulos que o expelissem. Marque na sua Bíblia. E eles não puderam. Se você voltar para o versículo 14, eles estão discutindo. Quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas faziam o quê? Leiam? Discutiam? Não é hora de discussão. Não é hora de ir para a rede social, estar discutindo a eleição. É hora da igreja continuar a dobrar os joelhos e a clamar para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, traga poder à igreja para enfrentarmos esses dias maus. Não é hora, nós não vamos ganhar com o nosso argumento, nós não vamos ganhar com a nossa discussão, até porque parte da igreja está dividida. Até porque parte da igreja está secularizada, até porque parte da igreja está comungada com o sistema podre e vil deste mundo. Essa semana que passou, um cantor que tem letras belíssimas, que nós cantamos as letras desde a década de 90, foi uma emissora secular para dizer que o Brasil não é do Senhor Jesus. Mas alguém disse para ele que o Brasil é do Senhor Jesus? Só que ele disse que não é, só que, se a jornalista fosse evangélica e conhecesse muito bem a Bíblia. Eu diria, ele disse que o Brasil é dos brasileiros. Mas isso eu sei, meus amados. Só não é da Argentina e da China. O Brasil é do Senhor Jesus, mas mais do que isso, todas as nações da terra estão diante da mão do Deus Todo-Poderoso e Ele governa com cetro de ferro. Ele é o Rei dos Reis. Isaías disse que as nações da terra, para Deus, são tidas como uma gota d'água dentro de um balde. A Bíblia diz que Deus toma as nações da terra, Ele estabelece os reis, Ele põe, Ele tira, Ele remove e Ele usa até Faraó para, com toda a sua tirania, tratar Israel, para que Israel se arrependesse. E nós sabemos que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Então, quando você ler lá antes das 10 pragas, aquela tirania de Faraó era também uma vara de disciplina de Deus para corrigir os filhos de Abraão que estavam na terra do Egito. E esse cantor perdeu a oportunidade de ficar calado e dar um grande testemunho. Deus é o Deus de todas as nações da terra. Deus não é brasileiro, Deus, como diz o filme, Deus não é francês, Deus não é árabe, Deus não é etíope, Deus não é argentino,
Deus é o Deus de todas as nações da terra. Então, esse vale, aquele jovem está possuído por uma casta de demônios que tornavam a sua vida um verdadeiro inferno. E no auge desse desespero, o pai do jovem correu para os discípulos de Jesus em busca de ajuda, mas eles estavam sem poder. Versículo 17 diz, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Eu roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. A igreja tem oferecido resposta para uma sociedade desesperançada e aflita. A igreja tem confrontado o poder do mal. Uma coisa aprendemos aqui. Conhecimento apenas não basta. É preciso revestimento do poder. O reino de Deus não consiste só de palavras, mas de poder. Não é poder para massagear o nosso ego, não é poder para exibicionismo, é o poder de Deus. Estava na Donep em 93, uma conferência, e eu vi com a pastora Vânia uma libertação tremenda. Enquanto o pregador americano fazia a palestra, um homem possesso se manifestou na reunião para atrapalhar. E uma senhora muito bem vestida, arrumada, elegante, foi lá bem baixinho, nunca esqueci, eu era jovem, ela chegou assim, bem baixinho em festa, falou para o demônio, senta e cala a boca e sai dele agora. Saiu na hora. Não é no grito, não é na força. Não é na força. Uma vez estávamos no Ibirapuera, uma senhora perturbando a reunião do congresso, e a pastora Vânia lá, baixinha, lá em cima, comigo, ela pôs o dedo lá de cima, irmão, no estado do Ibirapuera. Ela, senta aí. A mulher lá embaixo fez assim, tum, sentou-se. Estava atrapalhando, perturbando, gritando na reunião. Eu nunca esqueci isso. Ela deu um grito, uma ordem, senta. A mulher, tum, sentou. Só que a mulher não ouviu, porque o microfone, a gente estava ouvindo a palavra do pregador. Mas o comando espiritual não foi para a mulher, foi para o demônio. Sai dela. Foi assim que Jesus fez. Cala a boca e sai dela. Jesus não perguntou o RG do demônio. Jesus não perguntou o CPF do demônio. Jesus não ficou batendo papo, como algumas igrejas fazem, usando o púlpito para exaltar Satanás. O púlpito é para exaltar a palavra de Deus. Portanto, você que deve estar pensando, só um detalhe, não fique a pensar que pessoa endemoniada é somente esse quadro aqui. Eu vou pedir ao Rogério que coloque na tela, a gente vai voltar para esse texto, mas não vamos nem abrir. Você que está em casa vai ver o versículo. Dá uma lida o que diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ver o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4. Olha o que Paulo diz. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vamos, todos, por obedecerem a espíritos enganadores e... Então ele está falando que pessoas endemoniadas na mente vão enganar homens por doutrinas. Isso é um engano. Vocês lembram de que maneira a feiticeira no livro Crônicas de Nárnia e no filme que o Walt Disney Pictures fez? Como era a feiticeira? Chifruda? Vermelha? Garfo tridente? Não. Linda. Só não é a Barbie. Linda, branca, esbelta, magrinha, fitness. E ela tem uma característica peculiar, a soberba e a arrogância. Eu gosto muito da narrativa, da escrita do C.S. Lewis. O primeiro livro foi escrito e ele diz assim, o nome do filme é O Leão, a Feiticeira e o que mais? Guarda-roupa. Sabe por que guarda-roupa você guarda as suas peças íntimas? É no guarda-roupa que o dragão e o leão, o dragão não, o leão e a feiticeira disputam o nosso coração. Portanto,
eu não estou muito preocupado com os demônios como esses aqui. Esses são até mais fáceis de enxergar, porque eles estão explicitamente visíveis. Mas esses são sutis, são enganadores. E cá entre nós, estão fazendo estragos, inclusive nas igrejas. Paulo disse que isso vai acontecer na cristandade. Espíritos imundos vão seduzir as mentes das pessoas. E sabe quem está ensinando as pessoas? Porque demônios não vão ensinar. Eles não têm corpo. Vai para o versículo 2. Quem é que vai ensinar? Leiam. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua própria consciência cauterizada. São pessoas que têm... Cauterizada é quando você perde a sensibilidade. É igual uma pessoa leprosa. Os ramos terminais, você não tem mais sensibilidade. Então você pode tocar fogo ali na pele, ela não vai sentir. Essas pessoas não têm mais temor de Deus. E facilmente os demônios usam-nas para que elas sejam instrumentos para ludibriar e enganar multidões. E se engana pela mente, pelas doutrinas. E agora nas eleições nós vimos como uma boa parte de ala evangélica e ala católica defendem teologia da libertação, defendem pautas da esquerda, mostrando ou são ignorantes das Escrituras, ou são rebeldes compulsivamente, porque entendem que estão no caminho certo e não sabem que estão no caminho errado. São demônios enganando as suas mentes. Um pastor amigo nosso disse que Karl Marx só deixou um legado na humanidade, um partido dentro da Unicamp e da USP. Foi o que ele deixou. O único legado. E que pena que Marx tinha um pai que era pastor luterano. Que pena que Marx era judeu. Seus pais eram judeus. Veja o perigo de nós termos pessoas que nascem e crescem em algumas igrejas boas, porque ele veio de uma igreja luterana. Ele veio de um arcabouço maravilhoso, judaico-cristão, mas ele teve a capacidade de dizer, de uma forma generalizada, que a religião, o cristianismo, é o ópio do povo. Quanto engano, quanta tendência de generalizar todos e tudo em um pacote só. Ainda que a igreja esteja, uma parte dela, apostatando da fé e fria, como foi nos dias de Marx, nós não podemos esquecer que Deus sempre terá um remanescente fiel. Quando Elias achava que estava sozinho, quando Elias achava, eu lembrei de Elias porque a Raidane cantou hoje aquela música, que um anjo me alimentou, e eu lembrei de Elias que recebeu uma comida de um anjo, que não tem nem na NASA esse alimento, e ele andou 40 dias e 40 noites com aquela comida. Isso mostra para nós a provisão de Deus, o cuidado de Deus a sustentar o seu povo. E Elias, deprimido, disse, só eu fiquei. E Deus disse, Elias, vamos baixar a crista, take it easy, baixa a crista, porque tem 7.000 nesta terra que não se dobraram a Baal. Eu tenho 7.000. Cá entre nós, Elias não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, ele não tinha Instagram, ele não tinha TikTok para saber pelas redes sociais. Olha o que está acontecendo, simultaneamente tem 7.000. Ele não sabia. E às vezes nós estamos tão isolados, e os demônios tentam oprimir-nos, tentam abalar a nossa fé, confundir a nossa mente. Aqui é um caso muito sério. Os discípulos estão ali, acabaram de contemplar o poder de Deus, mas aparece uma pessoa endemoniada, possessa, uma criança, um jovem. Eles estão totalmente impotentes, perdidos em discussão. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. A segunda lição que aprendemos no vale, a gente desesperada, precisando de ajuda. Mas os discípulos estão perdendo tempo, envolvidos numa discussão infrutífera. Eles estavam discutindo de uma forma interminável com os escribas. Veja o verso 16. Então ele interpelou os escribas. Jesus interpela-os e pergunta, que é que discutias com eles?
que vocês estão discutindo? Ah, meus irmãos, a discussão muitas vezes, ela é necessária. Ela é saudável. Mas, contudo, passar o tempo todo discutindo é uma estratégia do diabo para nos manter fora da linha de combate. Não entre nas redes sociais para discutir. Nas eleições, toda vez que aquela velha imprensa, em várias revistas, né? Um dia desse eles ligaram para mim, eu estava numa praia lá em Maceió de férias, eles me ligaram e já era a 5ª ligação no mesmo dia, antes de fazer um passeio na praia da Pajuçara, que eu nunca tinha feito, morando na terra, nunca fiz. Eu fui para a praia fazer o passeio e um jornal me ligando para voltar a fazer a assinatura. Olha, o espírito lampião veio sobre mim. E eu, já cansado de falar, eu disse, minha querida, é o seguinte, e até os turistas ali do lado olharam para mim e falaram, quem é esse louco? Eu falei, é o seguinte, eu estou orando aqui para a senhora, porque Deus vai dar um trabalho novo para a senhora. A senhora vai ser demitida desse jornal, e a senhora vai receber um trabalho melhor, porque esse jornal vai à falência. Está preparado? Não, pelo amor de Deus. Vai. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um editorial do jornal pedir a morte de um presidente todos os dias, durante 2020 e 2021. Eu não quero mais esse jornal. E a senhora não vai ligar mais nesse número, porque se a senhora ligar, eu vou ligar para a Anatel para denunciar a senhora. Porque eu já pedi a Deus agora que vai lhe dar um trabalho, a senhora vai ser demitida e vai ser um salário melhor. Chega! Acho um louco. Meu sogro dizia, para um louco e meio. É triste, mas é verdade. Né? Às vezes, nós temos que dar a resposta incisiva, mas não podemos ficar perdendo tempo discutindo com pessoas que só querem discutir, inclusive na igreja, de cabeça, de mente. Uma das coisas mais lindas do ministério de Jesus é que ele olhava para as pessoas como ele olhou para a mulher samaritana, como ele olhou para todos os encontros particulares, com Nicodemos, João 3, com a mulher samaritana, João 4, com o homem que foi cego desde o seu nascimento, em João capítulo 9, como aquele que era surdo, que também foi curado, todas essas pessoas, encontros particulares. Ele olhava nos olhos. A mulher samaritana mostra para nós que ele não ficou perdendo tempo, ela que ficou perdendo tempo em teologia. Ela perguntou para Jesus, aonde é o lugar que se deve adorar? E Jesus pergunta para ela, vai chamar o teu marido, que eu vou te dar a água. E você não vai mais precisar vir aqui em Serra Negra pegar essa água, nem água de Lindóia. Essa água que eu vou te dar é melhor. Ela disse, onde é que tu tens essa água? Por um acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Onde tens esta água? E aí ele atiça a sede e agora pergunta. Ela disse, onde é que tu tens esta água? Ele disse, quer mesmo esta água? Tu queres mesmo? Vai chamar o teu marido e vem cá. E eu fico pensando, olho no olho. É nessa hora que nós temos que sair do monte da contemplação, e ter contato com as pessoas. Olhar para o coração delas, porque Jesus disse que os olhos nossos são a lâmpada do nosso coração. E quando Jesus diz para ela, cadê o teu marido? Ela responde, eu não tenho marido. E Jesus dá a réplica, já tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. Ou seja, Jesus toca naquilo que é mais essencial, naquilo que está tomando lugar dele na vida dela. E para isso acontecer como homem, ele conversa com ela, olho a olho. Ele sai do monte e vai para a realidade do dia a dia. E confronta o pecado, confronta o engano e acolhe o pecador arrependido. Essa história é muito bonita, porque esses discípulos, eles estão discutindo, eles estão perdendo tempo, e há crentes que passam a vida inteira discutindo empolgantes temas na escola dominical. E alguns até chegam assim, você é arminiano ou calvinista? Eu respondo, eu sou de Cristo. Você é pré, mid ou pós? Eu sou de Cristo. Eu já subi com ele, eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você é milenista ou você não crê no milênio? O reino de Deus já começou em mim, independente de milênio físico, terreno ou espiritual. E nós ficamos discutindo, perdendo tempo. O batismo é por aspersão, é por imersão.
esse batismo é válido ou não é válido? Nós participamos de retiros, participamos de congressos, participamos de escolas dominicais, mas nunca entramos no campo para agir. Deus está chamando um povo pragmático, um povo que vai sair da teoria para a prática. Um povo que vai ter coragem para colocar a mão no arado, a mão na massa. E a mão na massa é todos os dias. É na sua casa, na sua família, no telefone, é no seu trabalho, é na faculdade, é na escola. Surgiu a oportunidade, é ali que você vai entrar. Paulo diz em Colossenses, aproveitando bem as oportunidades. Eles discutem muito e trabalham pouco. Sabem muito teologia, mas fazem pouco. Os discípulos estavam discutindo com os opositores da obra. Veja o verso 14. Eles estão discutindo, sabe com quem? Com os escribas, que já estavam discutindo com Cristo anteriormente. Verso 14. Eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Discussão sem ação é uma paralisia espiritual. O inferno vibra quando a igreja se fecha dentro de 4 paredes em torno dos seus empolgantes assuntos. O mundo perece enquanto a igreja está discutindo. Há muita discussão e pouco poder. Há muita verborragia e pouca unção. Há multidões sedentas, mas pouca ação da igreja contemporânea. A terceira lição que aprendemos é que no vale, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco sem ser confrontado. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui, eu quero perguntar a você, quantas coisas estão acontecendo nesse Brasil, às escondidas, no oculto? Quantas crianças estupradas? Acompanhei um jovem que tinha trejeitos efeminados em Maceió, e a igreja ele chegou com 9 anos de idade. Sua mãe morreu de câncer, uma faxineira da igreja que marcou a minha vida e da minha esposa. Uma mulher simples, uma mulher guerreira. Chocou a ela profundamente quando ela descobriu que aquele menino, desde os 4 anos, sem ela saber, era estuprado num culto de ocultismo. Eu não vou entrar em detalhes que estamos ao vivo. Num culto de ocultismo, estuprado pelo próprio avô, pai da sua mãe. Aquele menino teve essa prática de relação de sexo anal num culto ocultista. E aquele menino se apresenta desde os 5 com comportamentos anormais, de trejeitos excessivos. E chega aos 9 anos. Era um traço característico. E eu não vou entrar em detalhes porque estamos ao vivo, mas nós oramos muitos anos por aquele menino. Ele veio a São Paulo, se tornou garoto de programa. Graças a Deus que esse rapaz se reconciliou com o Senhor, já com 18 anos de idade. Sua mãe morreu. Mas antes, quando ela morreu, eu soube que ele falou junto ao caixão dela, que ele estava voltando para o Senhor. Que horror saber que aquele menino foi violentado por uma entidade que possuiu a mente, o espírito do seu próprio avô. Não me pergunte se ele tinha essa consciência. Eu creio que o avô sabia. Foi levado para a delegacia, não lembro agora os detalhes, porque eu fiquei mais concentrado na libertação do menino, mas foi um caso muito complexo. Mas o que eu quero lembrar é que uma história como essa, tão triste, ela se repete por este Brasil. Enquanto você está aqui no ambiente agradável, ar-condicionado, louvando, quantos lares despedaçados? Quantas mulheres violentadas? Quantos demônios possuindo as mentes de homens e mulheres que deram brechas às trevas, fazem estragos, e lá fora muitos nem consideram que isso é o poder das trevas. E o pior, dentro da igreja, há pessoas, inclusive pastores, neste Brasil, que não acreditam na existência de demônios. Isso nos mostra a falta de sensibilidade ao Espírito e de entendimento. Se você lê os evangelhos, há mais menção de demônios do que de anjos.
Os evangelhos falam o tempo todo no ministério de Jesus o impacto da ação das trevas para se levantar contra Cristo e os apóstolos. E a igreja contemporânea ainda tem uma parte dela que não aceita essa narrativa e esse discurso que está na Bíblia. Há dois extremos perigosos que nós precisamos evitar na nossa caminhada. Primeiro, subestimar o inimigo. E é nessa linha que os liberais, os céticos, os incrédulos negam a existência da ação dos demônios. Para eles, o diabo é uma figura lendária, é uma figura mitológica. Negar a existência e a ação do diabo é cair nas malhas do mais ardiloso satanismo. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber o outro extremo é superestimar o inimigo. E há segmentos chamados evangélicos que falam mais do diabo do que anunciam a Jesus. Pregam mais sobre exorcismo do que arrependimento. Vivem caçando demônios, neurotizados pelo chamado movimento de batalha espiritual. Os dois extremos são perigosos. Vamos buscar o equilíbrio. E a pergunta é, como é que era esse poder maligno que está agindo no vale onde esse menino está? Vamos ver. O poder maligno estava de uma forma assombrosa. Veja o verso 18. Vamos anotar aí no nosso texto, acompanhem comigo. Aonde quer que ele vá, o apanha, lança-o por terra. Irmãos, ele espuma, ele rilha os dentes, ele vai definhando. E eu roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Uma vez eu estava numa oração, e uma irmã, eu lá em Maceió, na Batista, El Shaddai, nunca esqueci essa cena, o irmão estava ali fazendo a libertação, e só que ele, no jejum, ele comeu uma banana, estava com fome no jejum, e foi expulsar o demônio. E o demônio falou, eu não vou sair porque você comeu uma banana. O demônio atacou ele, dizendo, você não está de jejum, coisíssima nenhuma. E o irmão foi na onda. Aí uma senhora veio bem ousada e disse, olha Satanás, com banana ou sem banana, você vai sair agora desse rapaz. Sai, em nome de Jesus. Nunca esqueci essa cena. A banana era o motivo do demônio não sair. Eu não esqueci de perguntar ao rapaz como é que foi esse jejum. Acho que no meio do jejum ele comeu uma banana. E o demônio foi lá e ataca ele, e ele fica lá com medo do demônio. E a irmã mais experiente disse, olha, com demônio, com banana ou sem banana? Você vai sair agora no nome de Jesus. A casta de demônios fazia esse jovem rilhar os dentes, convulsionava-o, lançava-o no fogo. Acompanhe o verso de número, mesmo capítulo, verso 22. Tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Os sintomas desse jovem apontam para uma epilepsia, mas não era um caso comum de epilepsia. Pois além dele estar sofrendo essa desordem convulsiva, ele era surdo-mudo e o espírito imundo que estava nele o havia privado de falar e ouvir. Veja, por exemplo, no mesmo capítulo, versículo 17. Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de quê? De um espírito mudo. Então você tem um espírito trazendo uma paralisia vocal e auditiva ao mesmo tempo naquele menino. É uma realidade dramática que tem afligido muitas pessoas ainda hoje. Os ataques àquele jovem eram tão frequentes e fortes que o menino não crescia. Veja o verso 18, volto para o texto. Diz que o menino ia definhando. E eu fico a pensar, o pai e a mãe desta criança buscando ajuda e socorro. O poder maligno em ação no vale também está atingindo as crianças. Veja o verso 21 até o 22. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Marque na sua Bíblia, desde a infância. Há um tempo atrás, um jovem que infelizmente veio a falecer, uma senhora católica me convidou para que eu fosse fazer um aconselhamento ao seu filho. De caso, eu já percebi que o caso era muito grave. Ela disse, pastor, todos os dias, às 5 horas da manhã, um pajé aparece na nossa sala. Opa, um pajé.
Que é isso? E ao chegar lá, conversei com o rapaz, ele tinha frequentado com a mãe vários lugares do ocultismo, inclusive fora do Brasil, México, esses lugares de práticas, de cultos aos deuses astecas, dos incas, dos maias, e eles trouxeram máscaras e objetos sagrados para esses povos na sua casa. Meus irmãos, eu não vou lhe esquecer, infelizmente ele faleceu. Eu fiquei na sala com esse rapaz de 22 anos. Infelizmente ele se casou com uma mãe de santo, também jovem, teve uma filha dessa união. Não convém aqui entrar em detalhes como foi essa união, o local onde esse filho foi gerado. Mas em 1h15 mais ou menos, enquanto eu estava na mesa, esse menino cortava com as suas unhas, beliscando sua pele, e ele tinha feridas, da orelha até a planta do pé. Ele não conseguia ficar sem conversar comigo, sem antes beliscar todo o corpo. Eu não sabia se eu intervinha ali para orar, para repreender os demônios, e eu repreendi em silêncio, porque ele não aceitava esse tipo de oração. No momento em que nós fomos orar, no final, eu disse, eu preciso orar agora pela casa, porque não é natural aparecer esse tipo de imagem. Tem alguma coisa estranha aqui. Ele gritou e disse, tem um objeto que é meu. E eu falei, mas que objeto é esse? Era uma máscara que ele trouxe de um carnaval da Itália. E aquela máscara ele usava para dormir todas as noites. E quando eu fui pegar na máscara, só toquei e coloquei a máscara na minha mão, porque ele me autorizou a pegar, ele desmaiou na hora. E os demônios começaram a se manifestar. Depois ele disse, você não vai destruir essa máscara. Não era ele, era o próprio demônio falando na boca dele. E aquele menino, desde os seus 15 anos, que namorava essa menina, que agora eram marido e mulher com pai e mãe, tinha essas perturbações, e esses toques, e esse cortar a pele, rasgar a sua pele com as suas próprias mãos. Infelizmente, ele veio a falecer de problemas cardiológicos, por N situações do passado dele, mas que Deus tenha misericórdia da família. Sua mãe ficou recentemente aí muito abatida pela perda do único filho, e agora tem buscado em Deus forças para cuidar da neta, que é filha do seu filho que faleceu. Os sintomas desse jovem, de fato uma possessão. E a possessão é uma realidade dramática que tem afligido muitas pessoas hoje. Veja, por exemplo, Êxodo capítulo 10, verso 10 e 11. Veja como Faraó gosta de atingir as crianças. Veja, replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenções. E veja o verso 11, olha o que Faraó diz, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E a pergunta é, volta para o verso 10, o que é que Satanás queria? As crianças. E queridos, aproveitando o momento, a nossa maior preocupação no Brasil, nesse processo eleitoral, é que com a chegada ao poder desse partido, o que eles farão com as nossas escolas, as nossas crianças e a nossa sociedade nos próximos anos. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, porque Satanás não está brincando e ele tem uma agenda estratégica para destruir o planeta a partir das crianças, formando uma nova geração. O poder maligno em curso age com requinte de crueldade. Não basta ler esse texto, só Marcos capítulo 9. É bom ler também Lucas. Vamos ler Lucas 9, verso 38. Veja o que Lucas 9, na mesma história, diz. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre, suplico-te que vejas meu filho. E ele diz, porque é o único filho que eu tenho. Ao atacar esse rapaz, o diabo estava destruindo os sonhos de uma família. Onde os demônios agem, há sinais de desespero. Onde eles atacam, a morte mostra a sua carranca. E onde eles não são confrontados,
a invasão do mal desconhece limites. As crianças têm sido ataque, instrumentos e alvo de Satanás para destruir a nossa geração. A última lição que aprendemos aqui no vale é que os discípulos estão sem poder para confrontar os poderes das trevas. No mesmo capítulo, vamos para o capítulo 9 de Lucas, verso 40. Lucas 9, versos 40. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Se você voltar comigo para o capítulo 9, deixa eu ver se é Lucas 9, 29, coloca aí o verso 29, é que existe uma hierarquia nos demônios, não é essa não. Vamos para Marcos, Marcos 9, 29. 9, 29. Há uma hierarquia de demônios. Existe uma linha hierárquica do reino das trevas. E respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Existem demônios que facilmente saem. Existem outros que nós precisamos orar mais. Daniel orou 21 dias e a Bíblia diz que o anjo Gabriel mandou uma mensagem para ele dizendo que desde o primeiro dia Deus tinha escutado a oração, mas que ele estava lutando contra o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, que estava oprimindo o povo de Israel na terra, usando o imperador Medo-Persa aqui na terra. E Daniel recebeu do anjo a revelação de que esse príncipe, que era de Deus, chamado Miguel, estava defendendo Israel no mundo espiritual, enquanto Israel orava e jejuava. Então nós percebemos que existe hierarquia. Além disso, um outro problema dos discípulos que estão sem poder é que eles não oraram. Veja o verso 28, 9, 28 e 29. Vamos ler. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-los? Ele disse, porque esta casta não sai senão por meio de... Eles não estavam orando, eles estavam discutindo. A gente vê nas reuniões de oração, às quartas-feiras, 4 gatos pingados. Se trouxer um profeta que revela o profundo e o escondido, essa igreja lota. Se buscar profetisas que falam, revelações, triunfalismo, a igreja lota. Mas dobrar os joelhos, orar, interceder, é um sacrifício para a nossa carne, nós não queremos sacrifício e nós estamos sem poder, porque também nós não oramos. Não há poder espiritual sem oração. O poder não vem de dentro de nós, o poder vem do alto, é do Senhor. Além disso, os discípulos não jejuaram. E além disso, os discípulos tinham uma fé tímida, muito tímida. E aí nós vamos encontrar a espiritualidade de Jesus. Vamos ver a resposta para chegarmos ao final. No capítulo 9, no verso 29, no verso 30 e 31, a palavra de Deus diz assim. Capítulo 9, verso 30 e 31. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eu acho que é Lucas 9, 30 e 31. Eu coloquei o texto aqui, mas é Lucas 9, 30 e 31. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. E o que aconteceu no verso 31? Vamos ler? Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Estou procurando aqui o versículo nesse texto em que ele se transfigurou. Eu tenho que voltar um pouquinho antes, no texto que o pastor Felipe pregou hoje de manhã, mostrando o momento em que ele foi transfigurado. Deixa eu buscar aqui, e o texto diz, essa palavrinha grega de transfiguração, depois o pastor Felipe se encontrar aqui me fala, só o versículo, capítulo 9, onde diz que Jesus foi transfigurado. 9:2, obrigado. E ele foi transfigurado. E essa palavra é metamorfote, que quer dizer uma mudança externa que procede de dentro. É uma mudança externa que procede de dentro. Ou seja, para que a minha atitude
mude, é preciso mudar o meu interior. E a sua ideia básica é mudar de figura. Sabe o que isso me interessa, queridos? É que os discípulos estavam olhando para Jesus como muita gente olha para muitos de nós. Nós temos uma tendência de olhar para as pessoas e acharmos que elas são muito simples, elas são analfabetas, ignorantes, elas são indoutas. E o que eles estão surpresos é que aquele nazareno, com sotaque do norte arrastado, da Galileia, oxente, ele andava com os pés empoeirados. A pele de Jesus era muito morena, porque parece que ele tinha uma aparência de 50 anos. Aonde tem respaldo para isso? Quando Jesus, em João 8, disse, antes que Abraão existisse, eu sou, os discípulos disseram, os fariseus disseram, tu não tens nem 50 anos. Olha que ele estava com 33. Não tinha protetor solar para guardar. Ele cortava madeira lá na floresta, na mata, e andava. Não tinha metrô, era pevete. E ele vinha no pevete, com a madeira, sol. E aquele nazareno, talvez magro, de tanto andar, o sotaque do norte, que era o preconceito de Jerusalém, exausto, muitas vezes faminto, cansado. Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E de repente, uma metamorfose acontece. Ele se transfigura. E algo de dentro para fora acontece. Além dele ser perseguido, sem pátria, sem proteção. E de repente os discípulos olham para aquele homem empoeirado, rude, simples, sotaque nortista. Aquele homem estava permeado de luz. E aqui nós aprendemos 3 lições que eu gostaria de finalizar. A espiritualidade de Jesus é marcada pela oração. Foi naquele monte que o Pai disse para ele, este é o meu filho, em quem me comprazo. Aquele jovem galileu de 30 e poucos anos, desce do monte, a presença de Deus estava sobre ele, ele tinha comunhão com o Pai, e ele ora, e o poder maligno é repreendido pelo poder de Deus, que é consequência de uma vida de comunhão com Deus. Como é que está a nossa comunhão com Deus? Nós só oramos bonito e bem e um tempo mais longo diante dos homens? Ou na presença de Deus a sós? O seu rosto transfigura-se. A glória de Deus precisa brilhar em nós e resplandecer por intermédio de nós. As suas vestes resplandeceram de brancura. E aqui eu aprendo algo muito sério. A gente vai ficando mais maduro, mais velho e vai aprendendo que as nossas vestes, elas revelam o nosso íntimo, mais do que cobrem o nosso corpo. Alguém já disse que a nossa vestimenta retrata mais o nosso estado interior e demonstra mais o nosso senso de valores. As nossas roupas também precisam ser santificadas para nós não defraudarmos os nossos irmãos. Nós devemos nos vestir com modéstia e bom senso. Nós devemos nos vestir para a glória de Deus. Jesus estava transfigurado. A glória de Deus foi vista sobre ele. E a glória de Deus alcançou, impactou aquele jovem endemoniado. Porque ali estava um homem que tinha comunhão com Deus. Você pode dizer para mim, mas pastor, ele é Jesus. Alto lá. Jesus disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para que da mesma semelhança que ele me deu essa missão, vocês também têm essa missão de desenvolver relacionamento com o Pai, que é o meu Pai. Na transfiguração, Jesus foi consolado antecipadamente para enfrentar a cruz. É pela oração que nós triunfamos. Infelizmente, nós só vamos orar quando as coisas pioram, quando as coisas estão difíceis. Mas Jesus está mostrando que ele orou antes das coisas difíceis acontecerem. A segunda lição é que a espiritualidade de Jesus é marcada pela obediência ao Pai.
Se você voltar comigo para Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. O texto nos diz, Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E o 23 vai dizer em seguida, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas a verdade, a antítese é verdadeira. Aqueles que obedecem, esses são conhecidos da parte do Senhor. Jesus obedece ao Pai e o Pai diz, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Lá no vale, os demônios reconhecem, no vale, que aquele filho do homem obedecia ao Pai. E os demônios se submetem, não ao homem em si, mas à autoridade de alguém que é submisso ao Pai. A terceira lição é que a espiritualidade de Jesus é marcada por poder para desbaratar as obras do diabo. O capítulo 9, voltando para Marcos, 25 a 27, eu quero convidar o Ministério de Louvor. Vamos encerrar cantando aquela canção, Jesus riscou a cédula que era contra nós. Capítulo 9, verso 25 a 27, diz assim a palavra do Senhor. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. O poder de Jesus é absoluto e irresistível. Os demônios bateram em retirada, o menino foi libertado, olha que bênção, devolvido ao seu pai, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Aleluia. Todos ficaram maravilhados. Para Jesus não há causa perdida, nem vida irrecuperável. Ele veio libertar os cativos. Eu pergunto hoje à noite, você que está em casa, aonde você quer ficar e eu também? Só no monte ou no vale? Só no vale ou no monte? A vida tem estas coisas. Tem hora de estarmos no vale. Tem hora de estarmos no monte. Precisamos sair da discussão, precisamos sair de todas as discussões infrutíferas da cristandade e buscarmos um campo mais pragmático, prático, porque há um mundo aí fora, sem esperança, perdido, e nós temos a palavra de esperança para eles. Deus conta com você, você é instrumento de Deus, você é boca de Deus, vaso de honra separado por Ele. Vamos terminar este culto cantando uma das músicas mais lindas. Quando eu falei na pregação sobre demônios, para quem está me conhecendo hoje pela primeira vez, nós não usamos o púlpito para exaltar demônios. O púlpito é lugar para exaltar a Deus e a palavra de Deus. Os demônios existem, mas eu quero lembrá-los que lá na cruz do Calvário, Jesus riscou a cédula, a dívida que era contrária, e cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. E Paulo, e depois a banda que fez essa música há 30 anos atrás, diz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Alguém lembra da cena quando a feiticeira de Crônicas de Nárnia viu o Aslan ressuscitado? Ela pensava que Nárnia pertencia a ela. Naquela noite, naquele dia, quando ele ressuscitou, a feiticeira não sabia que Aslan não tinha a semente do pecado que Adão tinha. E ele podia dar a sua vida e reassumi-la. E era uma figura de Cristo, que pôde dar a sua vida lá na cruz. O diabo achou que tinha matado o único filho de Deus, mas ele caiu na arapuca. Ele contribuiu para gerar filhos e filhos para Deus. Olha quantos filhos nós temos aqui. No ventre de Maria, ele nasceu como unigênito. Mas quando ele ressuscitou, o Pai diz em Hebreus, tu és meu primogênito, eu hoje te gerei. Gerou quem? O último Adão.
E esse último Adão, que é Cristo ressuscitado, está gerando filhos e filhas. E o diabo entendeu, eu perdi. O inferno perdeu. E como ele sabe que ele perdeu, Apocalipse 12 diz que ele virá com toda a fúria, porque ele não quer que os homens ouçam o evangelho, saiam de Adão e venham para o último Adão. Ele vai insistir com o engano, mas no reino espiritual, Cristo está sentado à direita de Deus Pai e a igreja está sentada com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, porque legalmente todos os principados já foram derrotados no mundo espiritual. Eles estão disputando ainda na terra, porque existem filhos de Adão escravos no pecado. Mas a dívida já foi paga. Sairemos daqui com essa missão, pregar o evangelho a toda criatura, para que os homens saiam das trevas de Adão e venham para o último Adão, porque Jesus já despojou os principados. Fique de pé. Deixa eu só dizer por que Paulo fez essa música. Alguns já devem ter visitado a Itália, Roma. Mas lá em Roma, era o lugar onde os imperadores traziam nas ruas principais os guerreiros que foram dominados de outros povos. Eles vinham acorrentados, alguns deles despidos, sem nenhuma vestimenta. E nas ruas de Roma, enquanto o imperador desfilava os que foram conquistados, os guerreiros de outros povos, nus, no opróbrio, as multidões jogavam ovos, cuspiam. E Paulo se apropria dessa metáfora para dizer, não foi César que ganhou, eu ganhei. E eu despojei os principados e tirei deles os despojos. E os despojos são as almas, as vidas humanas escravizadas de Satanás. E ao despojar esses principados, Paulo diz, e os expôs publicamente, assim como César expunha eles publicamente ao vitupério em Roma. E no mundo espiritual, Paulo disse, ele venceu e triunfou e despojou os principados e os expôs ao ridículo, para mostrar que o nosso Senhor venceu. Agradeça agora onde você está, porque aonde você estaria e eu também, se a graça não tivesse nos alcançado. Quem sabe na eternidade, com certeza vamos conhecer este jovem surdo, mudo, possesso, que foi liberto. Nós vamos conhecer muitas histórias na eternidade. Nós não vamos para a biblioteca lá no céu. Nós vamos conhecer as histórias das pessoas. E elas vão poder dizer, a graça me alcançou. Essa é a história do jovem surdo e mudo, possesso, que foi liberto. Você tem a sua história. E vamos cantar esta canção, dizendo, ele riscou a cédula e depois iremos para a nossa casa. Vamos juntos?